Agora 11 horas 36 minutos, hora certa 0 grau, no ar mais uma edição do Informativo Comunitário neste sábado, hoje dia 28 de junho de 2014. E hoje no Informativo Comunitário, portanto, recebendo o vereador da cidade de Toledo, Tita Furlan, inicialmente o nosso bom dia, vereador. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês e com tantos ouvintes. A gente já vem divulgando essa entrevista e, portanto, durante essa semana, um assunto bastante polêmico e também, ao mesmo tempo, um assunto novo para a população em geral, essa questão da exploração do gás de xisto na região, e essa é a questão principal dessa entrevista de hoje. Falar um pouco primeiro do vereador Tita Furlan, para que o pessoal tenha uma noção, conheça quantos mandatos já de vereador na cidade de Toledo. Certo. Bom, talvez muita gente não tenha ouvido falar em mim, mas eu acredito que no meu pai, Pedrinho Furlan, que teve a caminhada até o Rincão do Oeste já há mais de 50 anos, muita gente ouviu falar. Meu pai foi diretor da Sadia há muitos anos e ensinou para mim que a gente tem que lutar não só pelo que a gente quer para a nossa vida, mas fundamentalmente pela vida de todo mundo que nos cerca. Então, eu já estou nessa caminhada política em Toledo há 15 anos, já faz 18 que eu sonho em seguir essa caminhada. Eu me elegi vereador a primeira vez no ano 2000, já no século passado, né? Século passado, já. E fui candidato em 2004, eu acabei sendo convidado pelos candidatos a prefeito para ser vice, aceitei de quem tinha o apoio do governo estadual e federal, por ter a certeza que são fundamentais numa administração, e acabamos perdendo naquela eleição por menos de 3%, por 2.000 votos, acabei ficando fora. Fui candidato também, enfim, já disputei 6 eleições, já fui candidato a vice, já fui candidato a deputado, voltei à Câmara de Vereadores e hoje estou vereador pelo Partido Verde, estou na presidência da Comissão do Meio Ambiente, mas não é porque eu estou no Partido Verde e estou na presidência da Comissão do Meio Ambiente que eu abracei esta guerra contra o fracking. Ainda que não tivesse partido, ainda que não tivesse mandato, eu jamais me furtaria, depois de ter tomado conhecimento do que se trata, de não encarar com todas as forças essa luta, porque realmente tenho dito a todos os alunos e a todos os adultos que encontro há mais de 4 meses, neste tempo que venho fazendo palestras, informando as pessoas, que nós vivemos um momento que temos a chance de dizer para os nossos filhos e netos que fomos heróis, ou nós vivemos um momento em que no futuro diremos que não fizemos nada para salvar o que fez desta nossa região a riqueza que é o nosso agronegócio, que é a nossa agricultura. Então, estou vereador de novo, um baita sonhador, e jamais vou me retirar de batalhas que sejam fundamentais para resguardar isso tudo que representa o Oeste no nosso passado, no nosso presente e certamente no nosso futuro. E neste momento, nesse período eleitoral, candidato a alguma coisa ou não? Deputado estadual? Eu sou um eterno candidato. Eu tenho certeza que nasci e trago comigo essa missão da vida pública, e se tiver que encarar a próxima eleição, vai ser só a 3ª candidatura a deputado. E há pouco eu dizia offline aqui para os amigos que conversavam ali fora. Talvez eu jamais seja mais do que um vereador, porque a minha missão, a minha causa é para lutar pelo povo e não pelos financiadores de campanha. E eu sempre chamo as pessoas à reflexão, porque a minha campanha sempre é muito pobre em recursos financeiros. Mas eu chamo à reflexão as pessoas para que percebam e tentem compreender quais são as razões que levam um candidato a gastar numa campanha mais do que ele vai receber em 4 anos de mandato. Então essa é uma reflexão que eu deixo. Quanto à candidatura, repito, é natural, eu só disputei 6 eleições e se Deus me der saúde, é só o começo dessa caminhada. Mas, portanto, Tita, entrando nessa questão fundamental, enfim, dessa entrevista, como é que surgiu essa questão da exploração do gás de xisto na nossa região oeste aqui do estado do Paraná? Surgiu de repente, há poucos meses, enfim, a imprensa começou a divulgar alguma coisa timidamente. Até este momento, até então, eu pelo menos não vi nenhum político de destaque nacional, seja um deputado estadual, um deputado federal, um senador, alguém falar a favor ou contra disso aqui. Como é que surgiu essa questão, essa preocupação, portanto?
Bom, primeiro, digo não só a você, mas a todos os ouvintes, não se sintam alienados por não saberem o que é isso. Porque isso, da forma que foi feito, da forma sorrateira, na calada, foi realmente para não trazer a percepção à população e retirar o povo daquilo que é o mais importante na história da nossa República, da democracia, ou naquilo que já escreveu Montesquieu, Rousseau, no que diz respeito ao contrato social. Porque o nosso parágrafo 1º do artigo 1 da Constituição diz que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente. E a grande mídia fez questão, não sei sob que argumentos ou sob que pressão desses grupos de pressão, que são multibilionários, para que nada saísse na grande imprensa. O que nós estamos tomando conhecimento e ouvindo nesses últimos meses é o que a nossa imprensa local, regional, tem divulgado. Porque no dia 28 de novembro do ano passado, e repito essa expressão, na calada, a Agência Nacional do Petróleo leiloou o nosso subsolo. E aí a gente pergunta, como a Agência Nacional de Petróleo leiloou o nosso subsolo do Oeste? Porque já nos idos de 1950, quando começou aquela onda do petróleo é nosso, Getúlio Vargas, para não permitir que os estados se fortalecessem com o produto que seria extraído do seu subsolo, fez uma lei e disse: tudo o que está no subsolo pertence à União, pertence ao governo federal. Esta a razão, então, da Agência Nacional de Petróleo, sob a bênção do governo federal, e aqui coloco mais um parênteses no parênteses, emendando o que você disse, nenhum político de nenhum partido. Então é importante dizer, e sem receio algum, que nós somos traídos pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos 513 deputados federais e pelos 81 senadores, porque ninguém, não sei se por desconhecimento total, por não querer se informar ou por alguma razão que os calou, ninguém levantou esta luta para impedir que isso acontecesse. Sei que a gente vai entrar agora na sequência, na explicação do que é isso, mas retomando a minha primeira frase, no dia 28 de novembro do ano passado, a Agência Nacional do Petróleo leiloou não só a região oeste, e aí daqui a pouco eu faço a reflexão em cima disso que eu vou dizer. Porque esta camada de xisto, que eu já vou explicar, desta rocha onde está esse gás preso, ela faz parte da composição do planeta Terra, ela está em quase todo o globo, e o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo. Só que as áreas que foram leiloadas para fazer essa extração, venenosa e poluidora, que a gente já vai explicar melhor o que é, foi o oeste paranaense, a maior região agrícola do país, foi o oeste baiano, a nova fronteira do agronegócio brasileiro, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, etc., o norte do Mato Grosso, o sul do Maranhão e do Piauí e parte do Acre. Então é uma sandice, é uma loucura que talvez explique aqueles que conhecem a marcha do capital para destruir aqueles que se apresentam como sérios concorrentes na produção mundial. Querem destruir o nosso agronegócio sob a falsa argumentação de que no oeste paranaense tem petróleo. É muito triste isso que você disse, porque nenhum deputado, a não ser o deputado Rasca Rodrigues, que apresentou um projeto de lei impondo uma moratória de 5 anos no final do ano passado, que infelizmente esse projeto, pelo que eu vi no corpo dele, foi feito às pressas, porque ele está muito mal redigido, e se resume a 2 artigos, sendo que... E por que que... Aí, me desculpe, já está falando tanto assim, mas só para explicar por que na Assembleia Legislativa, aliás, muita gente tem dito que, por exemplo, Nova Santa Rosa tem que fazer uma lei municipal, que Toledo tem que fazer uma lei municipal, o pessoal da Camop tem falado isso, mas eu preciso dizer já de antemão, não sou nem um grande especialista, mas faz 15 anos que eu sou formado em Direito. Eu tenho uma pequena ou uma suficiente noção de como funciona o direito e quais são as ferramentas. Como eu disse, Getúlio Vargas levou ao governo federal, já em 1950, a possibilidade de explorar e legislar sobre a exploração do subsolo. Já a nossa Constituição diz que de forma concorrente podem legislar sobre a defesa do meio ambiente a União, os estados e o Distrito Federal.
Então, qualquer lei municipal que seja feita para impedir isso, ela é inconstitucional. Ou seja, o município até pode aprovar isso, mas a empresa vencedora do leilão, se apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, que a gente conhece, ela derruba. Então, nós temos que pressionar, e aí mais um dado assustador. Eu estive com o deputado Rasca há um mês atrás, dos 54 deputados estaduais do Paraná, apenas meia dúzia, apenas 6 havia se posicionado contra o fracking nos últimos dias, porque antes ninguém tinha feito nada. Então, no município nós não podemos fazer nada, porque o município pode legislar sobre o uso e o solo urbano, o uso e ocupação do solo urbano. Mas o solo, a propriedade rural, na verdade, precisa ser respeitado o direito de propriedade. Então, nada pode ser feito no âmbito do município. Claro que o que pode ser feito no âmbito do município é emendando o que eu disse, que todo o poder emana do povo. Nenhum governo efêmero, insignificante na nossa história passada, presente e futura, ainda que numa reeleição, ainda que num mandato de 12, de 16 anos, isso não significa nada na nossa história, no que construiu isso daqui. Então é o povo que precisa ser ouvido e não os representantes eleitos. Nesta situação, a representação do poder é direta e Toledo já deu essa demonstração. Toledo mostrou que lá não vive uma reunião de pessoas, que lá vive uma comunidade que foi aos milhares à rua protestar na véspera da concessão para iniciar essa exploração na nossa região, e nós conseguimos uma medida liminar na Justiça Federal na véspera, no dia 4 de junho. Entretanto, é só uma liminar. A ANP já recorreu ao Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre e já anunciou que recorrerá até ao STJ se necessário for. Então esta luta sem dúvida que é incessante e está só começando. Então na nossa região já foi feito esse leilão ou foi cancelado? Ou o começo do trabalho, a exploração foi proibida pela justiça? O leilão já foi feito, já foram arrematadas as áreas da nossa região. A nossa região de Toledo, aqui Nova Santa Rosa, são centro para as pessoas. Vamos tentar desenhar um retângulo aí, pessoal. Faça um retângulo que vem lá da região de Guarapuava, Paranavaí, Pitanga, Cascavel, Toledo. Este quadrilátero que engloba, e vindo até aqui Nova Santa Rosa, este quadrilátero engloba 123 cidades do Paraná. Tomando conhecimento desta loucura, e aí eu preciso dizer que tive uma felicidade muito grande de ter acesso a uma ação civil pública que foi ajuizada no estado do Piauí, já no ano passado. E como eu consegui essa ação civil pública, eu encaminhei ela ao Ministério Público Federal de Cascavel. E o combinado com o Dr. Carlos Bara, que é o procurador da República em Cascavel, foi que ele se preocuparia em redigir a ação civil pública. E eu estava naquele momento assumindo a missão de informar a população do Oeste para que nós fizéssemos um manifesto. Porque como é que funciona? Uma ação civil pública, quando ela é ajuizada, quando ela chega para um juiz federal julgar, o que ele vai refletir no primeiro momento? Será que esta ação civil pública realmente representa, o reflexo da vontade da população, ou é a vontade singular do procurador da República? Então o que a gente combinou há 3 meses atrás foi isso. Vocês fazem ação civil pública e eu mobilizo a nossa região. Infelizmente, os demais municípios não se mobilizaram como deveriam. Salvo Toledo, em Corbélia foi feita alguma coisa. Mas eu passei 3 meses indo a todos os colégios de Toledo, a todas as universidades, Sindicato Rural Patronal, Sindicato dos Empregados, as igrejas, enfim, e demos uma demonstração incrível, porque Toledo, numa terça-feira, às 2h da tarde, conseguiu reunir 3.000 pessoas protestando, de todos os segmentos. Na quarta-feira, e pasmem, a concessão foi marcada no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Veja que ironia do destino e que argumento a mais trouxe para nós, cidadãos, de nos revoltarmos e irmos à rua. No dia 3 de junho, nós levamos 3.000 pessoas às ruas em Toledo. No dia 4, eu recebi um e-mail do Ministério Público Federal que dizia o seguinte: parabéns pela manifestação, porque saiu na capa da Gazeta do Paraná, do Jornal Paraná, da Gazeta do Povo, todas as emissoras transmitiram. Então a resposta foi: nós estamos indo agora peticionar a Justiça Federal e mostrar o manifesto.
Às 4h30 da tarde eles levaram, enfim, o que tinha acontecido em Toledo. Às 6h30 da tarde o juiz concedeu a liminar e suspendeu na véspera. Mas, entretanto, o recurso já está no Tribunal Regional Federal. Foi negado já de antemão a suspensão imediata, como a Agência Nacional de Petróleo solicitava, e estamos nessa batalha que não vai findar enquanto não chegar ao STJ. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, porque vocês, ouvintes, por favor, sejam multiplicadores. Agora a gente vai explicar daqui a pouco como é que funciona esse processo todo, e cada um que toma conhecimento vira um guerreiro nesta luta para informar quem ainda não tomou conhecimento. Porque o que se percebeu, o que eu percebi nesses 3, 4 meses, é que a situação, o negócio é tão surreal, é tão impressionante, que as pessoas não acreditavam que fosse verdade. Agora que a água já passou do gogó, as pessoas estão indo para a rua, mas ainda é tempo de mobilizar toda a população. Lembrando o entrevistado deste sábado, portanto, o vereador Tita Furlan, da cidade de Toledo, e, portanto, falando sobre essa questão da exploração do gás de xisto. E como se trata de um assunto bastante novo, enfim, surgiu agora que apareceu essa questão, mas enfim, o trabalho na surdina, conforme o vereador destacou, já vem de muito tempo, de muitos anos aí, portanto. Para explicar, para que a população entenda o que é o gás de xisto. Maravilha. Eu vou fazer uma contextualização histórica aqui, já que você deu essa abertura dizendo que já há muito tempo. Certamente alguns ouvintes vão lembrar o que aconteceu há aproximadamente 15, 16, 17, até 20 anos atrás na nossa região. Quando, sem qualquer explicação, vieram alguns gringos para cá, gringos eu digo americanos, e pagaram para vários agricultores, para esses agricultores ficarem 1 ano sem produzir. Chegavam para os agricultores e diziam: escuta, quanto você ganha por ano aqui para cultivar a tua terra? E o sujeito dizia, não sei, vamos dizer a valores de hoje, 100 mil. Aí eles disseram: então nós vamos dar esses 100 mil para você, que nós queremos fazer um estudo na sua terra, porque nós achamos que tem minério aqui. E já há 15, 17 anos atrás, esta gente que tem fome por bilhões e tem a intenção de destruir todos os rincões do planeta que apresentam ameaça à questão do capital, à produção, há 17 anos atrás mapearam já a nossa região, dizendo que buscavam minérios, mas na verdade o minério é esta rocha de xisto, que traz consigo o gás de xisto. Como é que esse gás se forma? Ao longo dos milhões de anos do nosso planeta Terra, foram se formando camadas na crosta terrestre. Uma delas é esta camada de rocha de xisto. E o que aconteceu? Assim como é o petróleo, várias plantas, vários materiais orgânicos acabaram sendo cobertos, e com o tempo eles apodreceram lá, alguns viraram gás e outros viraram óleo, o petróleo. Esta camada de rocha, de xisto, ela não é linear. Tem alguns lugares que ela está a 1 quilômetro, outros 2, outros 3, até 4 quilômetros. Alguns lugares, como em São Mateus do Sul, aqui no Paraná, ela chega a florar. E eles usam esta rocha para fazer um processo aí muito bem lacrado, para moer, para tirar o gás. Só que na nossa região aqui é diferente. Já a primeira vez que descobriram que tinha esse gás preso na rocha foi lá nos idos de 1800 e tanto. O sujeito, sabendo que tinha gás lá, ele colocava bananas de dinamite para explodir essa rocha e conseguia canalizar um pouco desse gás. A grande evolução deste processo de extração do gás de xisto aconteceu em 1947 por uma empresa americana chamada Halliburton, que começou a mudar a forma de extração, que começou a ser com eles injetam produtos e explodem a rocha mais profunda para ela soltar esse gás. E aí, dando um pulo no tempo, eles pararam de fazer essa exploração nos Estados Unidos, sobremaneira, fortemente, porque ela causava um dano ambiental enorme. Poluía o ar, porque ele libera esse gás metano, que é extremamente poluente, poluía os aquíferos, poluía a terra. Então eles suspenderam isso por muito tempo.
No ano de 2005, já vamos dar um pulo grande para não se estender demais na história, no que veio acontecendo, os Estados Unidos, depois de 1940, enfim, há 150 anos os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a se espalhar pelo mundo para explorar o petróleo. Porque os Estados Unidos não tem uma casa lá que não passa o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, com a televisão ligada, a energia lá é barata, eles precisam de muita energia para satisfazer, enfim, esta ânsia do consumismo deles. Os Estados Unidos começou a explorar petróleo na Venezuela, nos países árabes, aos montes, aos milhões, aos milhares, porque eles imprimem quantos bilhões eles querem e nem para isso. Essa é mais uma situação. Só que os Estados Unidos começou, primeiro, com várias guerras nos países árabes. Começou a guerra no Kuwait, a guerra no Iraque, já aqui na Venezuela, onde a Venezuela exportava de 25% a 30% de todo o petróleo que os Estados Unidos consumia. O seu Hugo Chávez lá um dia falou, opa, pera aí, vamos parar de ser sugado por esses caras, reestatizou as empresas, e os Estados Unidos de repente se viu numa situação de reflexão no seguinte sentido: será que vale a pena a gente continuar guerreando, a gente continuar gastando bilhões e bilhões, trilhões mundo afora, se a gente sabe que aqui embaixo dos nossos pés tem esta quantidade enorme de gás? E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os 51 estados americanos, cada um tem a sua constituição diferente da gente. Aqui também temos a nossa constituição, cada estado, mas nenhum estado pode ter normas diferentes da Constituição Nacional. A Constituição americana é bem pequenininha, tanto é que ela não mudou dezenas de vezes como a nossa, é a mesma desde a Declaração da Independência lá. E cada estado pode legislar, por exemplo, um tem pena de morte, o outro não tem, um pode aborto, o outro não pode, um descriminalizou as drogas, o outro não. E eles disseram, vamos negociar individualmente com cada estado americano aqui para ver qual permite a gente fazer essa exploração. Pois bem, começaram a fazer essa exploração em mais de 30 estados americanos. Só que em pouco tempo depois, vários já detectaram a contaminação do ar, da terra e da água, e agora eu vou explicar como é que funciona esse processo. Como é que acontece essa contaminação? Então, como é que funciona essa exploração? Vamos tentar visualizar, gente. Com uma broca enorme, da largura de uma pessoa, pelo menos, e na verdade é este cano que vai entrar, com uma broca enorme, começa-se a perfurar o solo. Como eu disse, esta camada de rochas tem lugares que ela está mais alta, mais baixa, mais baixa. Então eu vou dizer, aqui na nossa região, como é que gostariam que fosse, mas que o povo não vai deixar que seja feito. Insere-se uma broca no solo, que vai perfurar as primeiras camadas, vai perfurar 1 quilômetro. Aí eu boto mais um parênteses aqui, porque muita gente ouve falar do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água do mundo. Não é totalmente doce, porque ela é salobra em grande parte, mas ela pode ser tratada e ser água potável num futuro próximo. Acima do aquífero Guarani, abastecendo quase que todo o estado do Paraná, existe o aquífero Serra Geral, que esse a gente não ouve falar, mas é esse que abastece quase que o Paraná inteiro. E acima ainda tem vários aquíferos desse poço, senhor agricultor, senhora agricultora, senhor morador, que na sua casa tem 20, 30, 40, 50, 100 metros de profundidade. Então esta broca vai perfurar o solo, vai passar pelos lençóis freáticos, vai passar pelo aquífero Serra Geral, vai passar pelo aquífero Guarani, que está aqui na nossa região, a aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de profundidade, e logo abaixo do aquífero Guarani, esta broca vai encontrar esta camada de rochas de xisto. Quando esta broca chega nesta camada de rocha, ela vai começar a perfurar na horizontal, no sentido do solo. E ela vai perfurar alguns quilômetros para um lado, alguns quilômetros para o outro. Enfim, cada buraco desse que sai do solo, ele lá embaixo ele pode virar 3, 5, 10. Vai perfurar em várias direções, 1,5 km, 2 para cada lado. Perdão, derrubei o chimarrão maravilhoso que me deram para tomar aqui. Faz parte, o pessoal... Perdão, me empolguei, mas é que a situação, além de falar, eu estou fazendo a representação para o cara que está me entrevistando aqui, estou fazendo mímica. Quando chegar nesta camada de rochas, como eu disse, ele vai perfurar na horizontal. Em cada buraco desse que fazem, injetam-se de 20 a 30 milhões de litros de água. Isso eu tenho repetido. Como se a água tivesse... Me perdoe, derrubei o chimarrão e estava elogiando aqui que são poucos os chimarrões que a bomba sai tanta água assim, desculpa. Vão injetar em cada buraco desse de 20 a 30 milhões de litros de água misturados... Obrigado. Misturados com mais de 600 produtos químicos. Muitos produtos
cancerígenos, altamente tóxicos, metais pesados, com dezenas de motores, vão gerar uma pressão fortíssima, uma pressão de 5 a 10 mil atmosferas, uma pressão que se caísse aqui nas nossas cabeças explodiria todos nós aqui. Para quê? Para fazer explosões lá embaixo nessas rochas. Aí eu tenho feito essa reflexão para as pessoas. Se a gente pegar um pedaço de rocha e botar aqui em cima da mesa, antes de você dar uma martelada nessa rocha, você nunca vai saber para que lado ela vai rachar, porque ela vai rachar inteira e não vai saber o tamanho dessa rachadura. Então são feitas explosões nestes buracos, nessas rochas lá embaixo, com milhões de litros de água, com centenas, aliás, mais de 600 produtos químicos e com areia, para deixar essas rachaduras abertas. Para que o gás e o óleo, porque vem um pouco de óleo também, de petróleo, para que o gás que volte pelo buraco da broca seja canalizado ou colocado em botijões de gás. Agora, essa história contaram em todos os países, em todos os estados que quiseram fazer isso. Só que logo depois da exploração, em todos os lugares onde ela está sendo feita, percebeu-se a contaminação, não só dos lençóis freáticos, porque sobe este gás e esses produtos químicos pelas rachaduras e atingem os lençóis freáticos. Grande parte do gás metano sobe pela lateral deste orifício e vaza pela superfície. E muito pior, gente, isso não é um filme de ficção nem de terror, isso é a verdade, e não existe outra técnica mais moderna a trazer para cá do que a que já está causando desgraça no mundo inteiro. São feitas de 25% a 50% de todo o líquido que é injetado nesses buracos, ele volta e grande parte é colocada em piscinas gigantes, que não são piscinas feitas com proteção, não, são piscinas feitas, um buraco no solo, uma piscina do tamanho de um campo de futebol, e é coberta com lona. E esta água com esses produtos químicos é jogada ali e ela vai evaporando. E esta evaporação do arsênico e de outros 600 e tantos produtos químicos vai chover. Vai chover na sua roça, meu caro ouvinte. E isso, agora eu quero emendar para o que aconteceu na província de Neuquén, na Argentina. Nossos vizinhos aqui, que estavam com problema de energia e não quiseram investir nas energias renováveis, que é o que o mundo clama. E a dona Kirchner permitiu o fraturamento hidráulico na província de Neuquén, onde se produziam cereais e as famosas maçãs argentinas que a gente come aqui e que são exportadas para o mundo inteiro. Que eram exportadas para o mundo inteiro. Porque foram fazer depois uma avaliação do solo, das maçãs, da água, do que estava sendo produzido lá, e detectaram esses produtos químicos. Hoje a Europa inteira e o Japão não compra mais as maçãs e os produtos produzidos na província de Neuquén. Então isso não é ficção, isso está acontecendo no mundo inteiro. Quando começaram a perceber essa loucura, a França proibiu, a Itália proibiu, a Alemanha proibiu, a Irlanda proibiu, vários estados americanos já proibiram, mas onde os bilhões falam mais alto, em algumas regiões que são inabitadas, que são inóspitas, se justifica isso quando não tem outra forma de exploração. Claro que não se justifica para a geração futura e para o dano que estão fazendo. Imagina injetar milhões de litros de água com veneno no subsolo, gente. Um dia esse mundo vai responder. Só que onde vivem as populações, um belo dia o sujeito acendeu um fósforo na torneira de casa. Hoje todo mundo tem internet. Digitem no Google esta palavra fracking, que é F-R-A-C-K-I-N-G, ou fraturamento hidráulico. Fracking, em inglês, significa fraturando. Frac significa fratura. Então, fracking é o processo de fraturamento hidráulico, ou seja, a fratura das rochas pela pressão da água. Se vocês digitarem no Google lá, vocês vão ver o mundo inteiro protestando, muitos países, estados protestando, vários estados americanos já comprovaram a contaminação das águas. Existem mais de 1000 ações na justiça americana de pessoas querendo ser ressarcidas por danos, por problemas no sistema nervoso central, no coração, no fígado, porque este gás que eu disse que as pessoas riscam o fósforo na torneira de casa, a torneira pega fogo, esse gás metano, ele não tem cheiro.
Assim como o nosso gás de cozinha. O que a gente sente o cheiro no nosso gás de cozinha é o butano que eles botam ali pra gente sentir o cheiro. Então as pessoas estavam sendo intoxicadas no mundo inteiro e não sabiam o que estava acontecendo, porque elas não sentiam o cheiro. Até que as casas americanas, maioria das casas tem aqueles porões que a gente vê, e de repente algumas casas explodiram, porque a pessoa ia acender a luz e explodia a casa. Então as pessoas começaram a ver que alguma coisa estava errada. Esse gás de xisto. O gás de xisto, porque as pessoas aí quando viram na TV a primeiro noticiário dizendo que o sujeito pegava fogo na torneira, as pessoas que moravam próximas a essas indústrias que exploravam foram lá acender e viram que várias estavam acendendo. E isso aí parece história de ficção. É uma loucura. Então, este é o processo que não existe mais moderno, e aí eu estava naquela contextualização histórica que a gente acabou mudando. Mas os Estados Unidos, na necessidade, na fome de conseguir essa energia, porque estava lutando com o mundo inteiro, disse, não, os estados que a gente puder fazer isso, vamos fazer. Até que o povo começou a se revoltar. No ano de 2005, nos Estados Unidos, existiam várias leis ambientais que jamais permitiriam essa forma de exploração. Entretanto, o senhor Dick Cheney, que era o vice-presidente americano, também era o presidente desta empresa Halliburton, que tem o monopólio, que tem a patente deste fluido maldito, desses componentes químicos, que sequer revelavam. Foi descoberto quais eram os produtos químicos injetados junto com essa água, porque muitos ambientalistas começaram a seguir os caminhões que levavam esse produto, e em alguns lugares pingou esse produto, e eles conseguiram fazer análise, e aí perceberam centenas e dezenas de produtos cancerígenos, metais pesados, e o Dick Cheney fez uma lei de exceção nos Estados Unidos, no ano de George Bush, era o presidente, no ano de 2005, em nome do progresso, em nome da necessidade, fizeram com que o povo americano acreditasse que era necessário aquilo, eles desconsideraram, ignoraram todas as leis ambientais e permitiram o fracking, o fraturamento hidráulico. E aí eu vou voltar agora para a nossa realidade. No dia 28 de novembro, quem começou a ouvir a gente agora, no dia 28 de novembro do ano passado, a Agência Nacional do Petróleo, com a permissão evidente, por mais que digam que o governo não tem nada a ver com isso, nós fomos traídos por todos os partidos, por todos os políticos do nosso país, porque ninguém se levantou contra isso. A Agência Nacional de Petróleo, indo contrariamente a um parecer que o IBAMA solicitou ao CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, criou-se um grupo de estudos formado pelas pessoas mais inteligentes e mais sabedoras da questão ambiental no país, e este parecer disse, não é seguro, não podemos fazer aqui. A exemplo dessa lei de exceção que os Estados Unidos fez, o nosso governo federal também permitiu que fossem leiloadas as nossas terras, o nosso subsolo, para que isso acontecesse. E essa exploração seria feita, portanto, por essa empresa americana? Ou existem hoje outras empresas já que têm a tecnologia? Esta empresa americana certamente vai fornecer este fluido maldito que é injetado e toda a tecnologia. As empresas que compraram o nosso solo para ser leiloado, vou falar aqui da nossa região oeste do nosso Paraná, das 123 cidades do Paraná, foi a Petrobras, e aí vamos botar mais um parênteses aqui. A Petrobras está se orgulhando, está gritando aos quatro ventos que está extraindo 400 mil barris de petróleo por dia do pré-sal. Então não existe justificativa a não ser a loucura e a fome, a ganância, sem contar esta teoria de destruir o nosso agronegócio. Então não há justificativa para virem fazer isso. A Petrobras, a Petra Energia, a Baiar, a Tucumã e a Copel. Acreditem se quiser, nossos caros ouvintes, a Copel, a nossa empresa paranaense, que há poucos anos eu fui um dos que invadiu a Assembleia Legislativa para que não vendessem a nossa Copel, a Copel que deveria primar pela energia renovável, que deveria primar para resolver o nosso problema aqui, o nosso passivo ambiental que nós já temos aqui na região. Só em Toledo são 600 mil suínos. São 600 mil porcos em Toledo que produzem dejetos, xixi, cocô, por dia, como se fossem 3 milhões de humanos.
E estes dejetos que antes eram jogados na totalidade aos rios, à terra, hoje eles podem ser transformados em biogás. Mas ou seja, ninguém quer investir nada. Já é possível. E por uma milionésima parte, nós transformaríamos todos esses dejetos em biogás, mas não querem fazer isso. A Petrobras comprou o nosso subsolo para começar essa exploração. Então, a situação é pavorosa, empresas nacionais, e nada foi feito para evitar que isso acontecesse, até agora. Na questão da agricultura, qual que seria a consequência? Se tornaria inviável, o solo não produziria, ou a produção estaria, digamos, soja, milho e o leite, a carne, enfim, produzida, estaria contaminado por essa centena de produtos químicos? Nos estados americanos, onde o fracking... eu esqueci de falar, eu estava explicando o fracking. Cada buraco desse, com esta broca, que é injetado de 20 a 30 milhões de litros de água com mais de 600 produtos químicos, ele só pode ser explorado por 1 ano. A vida útil de cada poço desse é de, no máximo, 1 ano e meio. Aí eles vão sair daqui, vão 5 quilômetros mais para o lado e vão fazer outro buraco ali. Dali a 1 ano eles vão sair dali, vão andar mais 5 quilômetros e vão fazer outro buraco. Pois bem, ou melhor, pois mal, pois demoníaco, depois de 10 anos, eles já vão ter feito 6, 7, 8 buracos. As terras americanas onde foram exploradas através do fracking perderam mais de 90% do seu valor, porque nada mais pode ser feito ali. Como eu disse, essa chuva ácida, a contaminação do metano, enfim, a contaminação dos lençóis freáticos, isso vai chover e vai atingir a sua plantação. E agora, eu queria entrar num ponto, e certamente vão fazer análise do solo e não vão mais comprar a soja, não vão mais comprar o frango que come essa soja, o porco e a cadeia produtiva inteira. Agora eu preciso entrar numa questão aqui, e um chamamento muito profundo à reflexão de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Em Toledo, são 3.200 propriedades rurais. Digo isso, eu confesso não saber quantas são aqui em Nova Santa Rosa. Mas a lei que autoriza essa desgraça, ela diz o seguinte... como a gente já disse no início aqui, para quem não estava ouvindo desde o início, o subsolo, desde a década de 1950 do ano passado, por ordem do Getúlio Vargas, pertence à União. Só o governo federal pode explorar o subsolo ou conceder ou fazer a concessão para exploração. Entretanto, o direito à propriedade privada é respeitado. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um sujeito com uma mala preta cheia de dinheiro para o proprietário rural e vai dizer para ele aquela frase que todo mundo um dia sonhou em ouvir: meu senhor, tem petróleo no seu quintal, tem petróleo na sua gleba, tem petróleo no seu sítio. E vai oferecer para esse sujeito, porque existe o direito de passagem e de uso da propriedade. E vai chegar para esse sujeito e vai dizer o seguinte: quanto você quer para a gente explorar aqui? E ele vai dizer, não sei, 50, 100 mil, mas o encanto é muito maior, porque ele vai dar uma mala de dinheiro para poder entrar nesta terra e vai dar 1% do faturamento bruto do que sair de cada buraco maldito desse. Então, é esta reflexão que eu quero chamar todos os ouvintes, não só da nossa Nova Santa Rosa, mas de todo mundo que nos ouve. Se 99,9% dos proprietários disserem: eu tenho consideração aos meus antepassados que construíram isso daqui cultivando o que há em cima da terra, eu quero que os meus filhos continuem cultivando esta terra. Se 99,9% disserem isso, mas se um agricultor que vive na angústia da sazonalidade de um ano conseguir colher, no outro não, que esta é sempre a angústia do agricultor, se algum sujeito falar que não tiver amor à sua terra, que não tiver amor aos seus vizinhos, aos seus concidadãos, disser o seguinte: quer saber, eu vou pegar essa grana aqui, vou morar em Miami, ou vou morar em outro lugar porque eu não aguento mais isso. Este buraco que for feito na propriedade deste sujeito, primeiro que a tubulação pode passar, que o buraco pode passar pelo vizinho, porque como eu disse, ele chega lá embaixo e ele vai para os lados.
Só que esta chuva ácida que ele vai gerar, ou este metano que ele está jogando para o ar, vai contaminar todo mundo que está na região. Então isso é muito sério e é o que já está acontecendo nos Estados Unidos e é o que querem fazer aqui. Então a união de todo o povo é fundamental para que você que está tomando conhecimento disso não guarde para si, porque muito mais importante do que você saber o que é você passar a informação. Então é esta situação pavorosa que a gente vive. Nós estamos já pelos meios legais tentando impedir com que isso aconteça, mas infelizmente o que se está em jogo são trilhões e o dinheiro por vezes infelizmente pode derrubar ações e pode dar vitória para quem não merece. Agora... Então, em cima do povo ninguém vai passar. Em Toledo a comunidade está unida. Na próxima, nós teremos feriado, na próxima manifestação, nós teremos um feriado municipal em Toledo, para que todos os cidadãos e cidadãs estejam na rua, para que a gente chame a atenção não só do nosso estado, mas do Brasil. Esta prática tem que ser banida do Brasil. Não podemos deixar que isso aconteça. É uma situação que todos os municípios da região deveriam abraçar essa causa e, enfim, participar e impedir esse tipo de situação, não é verdade? Sem dúvida. Nova Santa Rosa é um dos municípios que já foi leiloado o subsolo, gente. O que é muito triste de ouvir é a chegar a informação distorcida para muitas cidades. Eu não vou citar o nome, mas tem um prefeito próximo aqui a Nova Santa Rosa que está dizendo para o seu povo que tem petróleo na cidade, que a cidade vai ficar rica. Foi essa história que contaram para ele. E pode ser que o progresso pareça que está chegando para a cidade, porque vão chegar centenas de caminhões, vão chegar centenas de trabalhadores, talvez vão empregar alguns ou algumas centenas de trabalhadores nessa cidade, só que dali a 10 anos vai todo mundo embora. E a cidade vai estar podre e não vão produzir mais nada. Então, pelo amor de Deus, nós temos que informar as pessoas e jamais permitir sequer que se cogite essa exploração do gás do método não convencional na nossa região. Conferindo, portanto, essa outra informação, o gás de xisto em si, qual seria a sua utilização, a sua finalidade? Ok. O gás, como os outros gases, ele é utilizado, ele pode tanto ser utilizado se fizer uma torre nos Estados Unidos ou nos outros países, às vezes são feitas esses buracos próximos a indústrias. E aí eles conseguem fazer uma tubulação para canalizar direto esse gás para a indústria, para virar energia térmica e vir para fazer energia mesmo. Esse gás pode ser usado ou para combustão, mas é uma energia. Como a gente tem o gás de casa, ou para botar fogo, ou para usar para explosão, para fazer energia. Até energia, ele se transforma até em energia elétrica. Então é uma fonte de energia das piores do planeta, porque a causa, o efeito estufa, enfim, etc. E, aproveitando, eu estou falando da questão do efeito, em alguns lugares, porque a grande tristeza é que ainda a maioria de toda a energia do mundo continua sendo gerada através da queima de carvão. Então eles vêm com essas histórias para dizer que, por exemplo, o gás de xisto causa menos poluição que o carvão. Talvez daquela fumaça que suba. Mas o efeito da poluição dele é tão desastroso quanto, mas a intenção é justamente transformar em energia. O gás vira energia. Inclusive poderia ser utilizado como consumo doméstico também. Sim. Gás de cozinha, que conhecido também. Pode teria ser essa também, finalidade também. Mas não é esse o propósito. O propósito é transformar em energia para fazer principalmente para canalizar para as empresas, para as grandes indústrias que consomem uma quantidade extrema de energia. Então ele pode ser, como eu disse, ou ele é canalizado por tubulações, ou ele vai ser colocado em botijões de gás mesmo para ser aí levado às indústrias ou quem queira utilizar desse gás, dessa energia. A situação complicada. Nessa questão que o vereador Tita Furlan citou anteriormente, a questão da propriedade, mesmo essas empresas, enfim, que tenham ganhado essa concessão, para que elas explorem determinada propriedade rural, precisa existir a permissão do proprietário. Exatamente. Para que o pessoal não entenda, talvez o pessoal está entendendo assim, o pessoal daqui uns dias vem alguém aqui, invade minha terra aqui e começa a furar, não é desse jeito. Não vão invadir a sua terra. Eles vão vir a você e vão pedir permissão para utilizar.
E aí eu quero dar uma chamada na atenção aí do povo. Pessoal, eu posso afirmar com segurança que algum proprietário rural aqui de Nova Santa Rosa já foi procurado. Como já foram procurados agricultores de Toledo, como já foram procurados agricultores de Corbélia, como eu já disse no início da nossa entrevista. Esta busca, para você ter uma ideia, hoje em dia, os americanos já têm um equipamento que é uma espécie de raio-x, que o sujeito coloca aqui na terra, ele consegue fotografar 5 km de profundidade. Então hoje eles já, desta forma, eles já sabem onde está esse gás. Mas, como eu já disse antes, há 15, 17, 20 anos atrás, eles vieram aqui e já fizeram buracos. Então, se você não sabe qual é a razão de ter em algum lugar, algum pontinho de referência marcado, saiba que já está marcado aí para ter o gás. E, repito, é muito provável que já tenha sido procurado algum agricultor aqui desta cidade também, para que a região, para que a terra dele seja explorada. E aquilo que eu falei, a negociação é interpartes. O subsolo pertence à União, já foi covardemente leiloado. Mas o direito à propriedade rural deve ser respeitado e a negociação vai ser interpartes entre o homem da mala preta e o proprietário rural. E nessa questão, enfim, essa defesa para que essa exploração não ocorra, as empresas da região, como cerealistas, por exemplo, cooperativas, enfim, que estão diretamente vinculados ao agronegócio da região, essas empresas estão colaborando nesse sentido para que haja essa conscientização ou não? Porque elas serão diretamente, sem dúvida, afetadas também. Se a região vai produzir um produto contaminado, vai acabar, enfim, uma quebradeira geral daqui a alguns anos. Sem dúvida. A situação é muito recente. As pessoas estão tomando conhecimento de fato do que está acontecendo, infelizmente, e não por culpa delas, como eu disse, por culpa da omissão completa da grande mídia. As pessoas estão tomando conhecimento de poucos meses para cá. Eu, por exemplo, estou há 4 meses diariamente na rua informando todo mundo que eu posso, todas as entidades, mas isso não aconteceu na nossa região. Eu estive no Ministério Público Estadual em Curitiba há mais ou menos 5 semanas atrás, e lá eu fiz 2 sugestões. Uma era criar o Fórum Permanente de Combate ao Fracking, sediado lá no Ministério Público Estadual de Curitiba, o que efetivamente aconteceu. A outra foi a sugestão que eu dei para que simultaneamente fizéssemos manifestos em todas as cidades do Paraná sobre maneira naquelas que foram leiloadas, que são 123. O que é triste é que as pessoas sempre acham que alguém vai lutar por elas. Lá em Toledo eu fui para a rua 3 meses e nos últimos 2 convocando as pessoas. Lá nós conseguimos nos manifestar e toda a população de Toledo já sabe do que está unida nessa luta. Entretanto, os empresários, enfim, as cooperativas, etc., eu acredito que estão tomando conhecimento agora e quero crer que o bom senso as leve a vestir a camisa e entrar nessa batalha. Porque se a causa não for coletiva de todos, nós não vamos vencer. Essa luta está na justiça e o temor é muito grande que nós não vençamos. Entretanto, repito o que disse aqui no primeiro bloco. Parágrafo único do nosso primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo. E nós precisamos nos unir, porque se nós formos para a rua, nosso saudoso Ulisses Guimarães, pai da Constituição Cidadã, dizia o seguinte, abre aspas, do que político tem medo é do povo na rua. Nós precisamos mostrar que não queremos, as escolas precisam informar, a comunidade precisa se unir. Não sou eu, Tita Furlan, que vou conseguir abraçar mais regiões do que eu já abracei a nossa micro-região e Toledo e do que eu estou vindo fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui, eu sou formado em Direito, Filosofia e Sociologia, eu não sou formado em Meio Ambiente, eu não sou formado, mas passei 6 meses estudando isso. Então as pessoas precisam se informar e passar adiante. Eu acho que o pequeno conhecimento que eu trouxe hoje aqui, que seja repassado, que as pessoas não deixem de conversar e informar quem ainda não tem conhecimento, porque nós precisamos. Nós marcamos em Toledo para o dia 18 de julho, que é o primeiro final de semana, é a primeira sexta-feira depois da Copa, porque a gente infelizmente está acostumado com essa alienação de massa, com essa política do pão e circo, e de repente desvia o foco. Então no dia 18 de julho nós faremos um novo manifesto em Toledo, e este não terá 3.000 pessoas na rua, terá
toda a população na rua. Então, a sugestão que eu dou é que aqui também se faça e que todos os municípios façam, que seja simultâneo, para a gente, numa única voz, levar ao nosso governo federal e estadual fracking, fraturamento hidráulico. Aqui, não. O povo não quer. Nessa questão dessa exploração, inclusive, existem situações com a possibilidade de explosões desses poços, enfim, alguma coisa que possa trazer um transtorno ainda maior. Na internet, se a gente pegar, como eu disse, eu queria, aliás, hoje quase todo mundo que tem internet tem seu Facebook também, né? Você que está nos ouvindo, por favor, anota aí, eu criei 2 páginas na internet que tem muita informação. Tem documentários, um documentário feito pelo Pino Solanas, na Argentina, que aliás esteve com o nosso querido Papa Francisco há poucos dias. O Papa Francisco está fazendo campanha contra o fracking. Se vocês verem na internet, ele está com uma camiseta que diz água vale mais do que ouro e outra que diz não ao fracking. Então, tem esse documentário do senador argentino, La Guerra del Fracking, tem um documentário Gasland, tem todas as notícias que foram publicadas pela Agência Estadual de Notícias, nesta página que eu criei no Facebook, que se chama União pelo Paraná Sem Fracking. Eu vou repetir para quem pegou a caneta aí como se escreve fracking. F-R-A-C-K-I-N-G. Então tem esta página União pelo Paraná Sem Fracking e tem a outra página que se chama Manifesto contra o fracking no Paraná. Essa eu criei para fazer um manifesto lá em Toledo. Já foram mais de 55 mil pessoas convidadas, tem mais de 4.100 pessoas que confirmaram presença, porque o manifesto continua. Esta página vai estar aberta até o dia 30 de setembro e lá também tem muitas postagens, muitas pessoas estão postando, e tem a minha página pessoal no Facebook também, Tita Furlan. Lá também eu tenho postado há meses já, enfim, várias informações, porque é importante a gente ver, porque se a gente visualizar, a gente vai ter plena percepção do que acontece. E tem na internet, inclusive, situações como essa que você abordou, de poços de extração que explode e que o gás fica vazando. Então, enfim, tem várias coisas que acontecem, mas uma delas é isso que você falou, o vazamento extremo de todo o gás que vem de baixo por fissuras na tubulação. Então, são infindáveis os riscos e não é um roteiro de um filme. Isso já está acontecendo no mundo, nos lugares onde permitiram essa extração. É uma situação complicada e muitas vezes parece muito, esse tipo de situação que alguém imagina, poxa, tem alguém que está sonhando, está delirando, a situação não é complicada, não é esse bicho de 7 cabeças, mas a situação não é fácil. Se isso realmente acontecer, enfim, essa história de chuva ácida, as pessoas já têm muitas vezes visto na televisão, em filmes e mesmo em informações desse tipo de situação e que pode ocorrer. Então não adianta se o fulano ali, o produtor, tem lá, aqui em Santa Rosa, propriedades pequenas, a maioria, o cara tem lá 10, 5 alqueires e vai permitir a entrada na sua propriedade de 10 alqueires, vai prejudicar toda uma micro-região, com aquela contaminação toda. Inclusive essa questão da água que você falou, que eles utilizam e depois depositam numa espécie de tanque, no açude, digamos, que o pessoal chama aqui. Piscina de lona. A piscina de lona. E a partir dali fica evaporando e aquilo acaba, na hora da chuva, acaba descendo novamente. Sem dúvida. Um ponto que eu não abordei aqui é muito maior o problema. Porque o sujeito que permitir que haja essa perfuração, na verdade, não vai ser só o vizinho dele que vai estar sendo prejudicado. Porque a nossa região aqui, repito, está sobre o aquífero Guarani. Esta camada de rocha de xisto está logo abaixo do aquífero Guarani. A contaminação que será feita por esta fratura, pelo que subirá pelas fraturas da rocha que vai atingir o aquífero Guarani, vai contaminar o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, porque é por aí que passa o aquífero Guarani. Ainda que a porção seja ínfima diante do volume de água monstruoso do aquífero, vai contaminar o aquífero.
Águas que passam cá, passam lá. Então, na verdade, é claro que existe o problema direto de todos os que estão nas adjacências, que estão ao redor, mas a contaminação é do aquífero Guarani. Toda aquela água estaria comprometida. Sem contar a contaminação das águas mais superficiais, enfim, da lavoura, de tudo que a gente já vem conversando aqui. Então, o negócio é fraco e aqui não. Vão ter que passar por cima do nosso povo, porque aqui não. É, situação complicada. Tita Furlan, nosso... muito obrigado pela sua participação aqui. A gente deixa aí o microfone à sua disposição, enfim, para as suas considerações finais. Talvez alguma outra questão que não tenha sido abordada, que você queira colocar, está aí à sua disposição. Microfone da Santa Rosa FM Rádio Comunitária. Fico muito agradecido, agradeço muito pela oportunidade. Trago comigo a missão da causa pública. Jamais vou me recusar de vir sempre que me convidarem para falar sobre qualquer assunto de extrema importância como é esse para a nossa região. Mas não teria outros assuntos, mas eu acho que esse é tão importante que eu não quero falar de mais nada além disso hoje, porque o momento urge a união da nossa região. Não somos aqui em Nova Santa Rosa, como em Toledo, não vive um aglomerado, uma reunião de pessoas, vive uma comunidade que cresceu sob os princípios da igreja, da fé e da necessidade de nos percebermos todos como uma grande família. E este momento clama pela união da nossa família do Oeste para que a gente não permita que isso aconteça. Por favor, continuem esse trabalho de mobilização, de informar, dirijam-se à internet, ao Facebook, ao Google, percebam o que é isso e unamos força para que a gente mostre realmente que todo o poder emana do povo. Muito agradeço por essa oportunidade e repito, sempre que puder estarei aqui, sempre que for chamado estarei aqui com grande alegria. Fiquem todos com Deus, muito obrigado.